Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 4. Diz a palavra de Deus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o diabo, aproximando-se, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, lemos juntos. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeçares em alguma pedra. Versículo 7, lemos juntos. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Versículo 10, lemos juntos. Disse então, ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Com isto, versículo 11, então o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder em nossa vida. Glorifica o teu nome em nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que palavra tão maravilhosa. Tenha a gentileza de sentar. Esta foi a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração para falar com os meus irmãos hoje. 3 vezes Jesus respondeu: está escrito. 3 vezes Jesus enfrentou o maligno com esta palavra, com a palavra de Deus, dizendo: está escrito. 3 vezes. 3 vezes o diabo veio para o tentar, para fazer um teste, uma prova a Jesus, para o convencer, para o enganar. De todas as vezes veio dizendo: se tu és o Filho de Deus. Ele sabia perfeitamente quem Jesus era. Ele não tinha dúvidas. Ele tinha a certeza absoluta de quem se tratava. Desde que ele nasceu. Sim ou não? Senão não se tinha dado ao trabalho de o querer matar logo que nasceu. Mandou matar em Belém os bebés todos 2 anos para baixo, pela mão de Herodes. O diabo não tinha perdido tempo, não tinha perdido nenhum tempo com ele, se não soubesse quem ele era. Sabia perfeitamente como ele era. No entanto, repara as palavras dele: se tu és o Filho de Deus. Essa dúvida incutida, essa dúvida que ele quis meter dentro da cabeça de Jesus. As dúvidas que ele trata de trazer para dentro das pessoas. Dúvidas. Será que eu sou capaz de fazer isso? Dúvidas. Será que eu vou vencer esta batalha? Dúvidas. Será que eu vou vencer essa doença? Dúvidas. Será que eu vou conseguir realizar este propósito? Dúvidas. Será que se consegue acabar o curso? Dúvidas. O autor das dúvidas está aqui, em pessoa, à frente de Jesus, sabendo perfeitamente quem ele é. Agora repare, se ele tentou fazer isto com Cristo, imagine com você e comigo o que é que ele tentará fazer. Será que vai ser curado? Será que vai vencer esse problema? Será que vais ter capacidade para resolver isso? Será que o problema não é maior? Será que não tens mais olhos que barriga? Será que não vais conseguir ultrapassar isto? Ou isto vai dar cabo de ti, vai te derrotar e vai arrasar com a tua vida? Será que Deus te vai ajudar? Afinal, onde está Deus? As dúvidas que ele traz de tudo e de todas as situações. As dúvidas que ele levanta acerca de todas as conjunturas na nossa vida, de todas as encruzilhadas que passamos.
de todos os trabalhos que enfrentamos. Às vezes dos fardos pesados que estão em cima dos nossos ombros e que muitas vezes, umas vezes são colocadas por Ele, outras vezes são colocadas pela nossa falta de conhecimento, a nosso pouco bom senso, a nossa falta de prudência. Amém? Ou às vezes do deixar andar até que tudo se complique tanto que depois é preciso uma intervenção de Deus para nos livrar. Seja de que modo for, o autor das dúvidas está aqui. O autor de toda a dúvida que vem ao seu pensamento está aqui. Deus não traz dúvidas, Deus traz-nos certezas. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a confiança, a firme convicção das coisas que ainda se não vêem. Deus é o Deus da certeza. Com certeza eu te abençoarei. Com certeza a presença de Deus e o poder de Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente. Amém, irmãos? Certamente. Muito mais. A abundância da graça e o dom de justiça farão com que nós possamos reinar em vida por Cristo Jesus, Senhor. Certamente que o poder de Deus que está em nós é muito maior do que aquele que está contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é dúvida. Se Deus é por nós, é uma certeza. O se que o diabo traz é se tu és mais que vencedor. Se tu consegues vencer esse problema. Se Deus te vai ajudar a resolver. A palavra que vem de Deus é que Deus certamente é muito mais poderoso para nos dar muito mais além de tudo o que nós temos pedido ou pensado. Deus é poderoso para o fazer. Amém, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará juntamente com Ele todas as coisas? Falamos versículos de Efésios 3:20, de Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Falamos versículos de Romanos 8:37, que somos mais que vencedores em Cristo, mais que vencedor por aquele que nos amou. Falamos de versículos da palavra de Deus, de promessas da sua palavra, de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Porque é preciso ter fé na promessa de Deus. E fé é o contrário da dúvida e do medo. Fé é certeza. O medo e a dúvida são instigados pelo inimigo. Mas a fé é a confiança, a convicção, a certeza da sua palavra, daquele que vela sobre a sua palavra para a cumprir. Jeremias 1:13. Daquele que olha sobre a sua palavra, daquele que cumpre a sua palavra. Amém? Mas o diabo veio, se fez isto com Jesus, imagine consigo e comigo. Claro que o faz. E nós temos que estar, por isso, firmes na palavra, firmes na nossa fé, firmes nas convicções do nosso coração, baseados na palavra de Deus. Deus disse, Deus cumpre a sua palavra, Deus executa a sua palavra não volta atrás vazia, Deus não falha a sua palavra. A palavra de muita gente pode falhar, mas a palavra de Deus não falha. A palavra de muita gente pode ser uma coisa hoje e amanhã outra, mas a palavra de Deus é sempre a mesma. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A sua palavra é mais firme que os céus e a terra. Bendito seja Deus. E foi com esta arma poderosa que Jesus enfrentou a Satanás. Quando ele veio, Jesus disse 3 vezes, está escrito. A Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito. Em Efésios, no capítulo 6, quando fala sobre a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Este é o chamado de Deus para a nossa vida, de ser fortalecidos no Senhor. O que faz de um culto esse lugar tão extraordinário
é esta capacidade de nós recebermos do poder de Deus, da unção de Deus, do fortalecimento de Deus na nossa vida, ser fortalecidos, ser restaurados, ser levantados por dentro, fortalecidos por Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, diz o versículo 11, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra as forças espirituais de maldade em lugares celestiais em Cristo. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus. Depois começa a falar das partes desta armadura. Cingidos com o cinturão da verdade. Colocada a couraça da justiça, o cinturão da verdade, dos pensamentos, porque é através dos pensamentos que a porta se abre de acesso ao inimigo contra a mente, desviando a mente, desviando os pensamentos para pensar errado, para pensar fora da palavra de Deus. As batalhas começam ao nível dos pensamentos. É o campo de batalha preferido de Satanás. A porta de acesso ao coração, através da mente. Vestida a couraça da justiça. A justiça de Deus. A couraça protege esta parte da frente toda do coração, dos órgãos principais do nosso corpo. A couraça da justiça. Os pés preparados e calçados para servir Deus, prontos a servir, amém? Prontos a avançar com Deus, prontos a andar, prontos a agir, a caminhar com Deus. O escudo da fé, os guerreiros tinham um escudo, com esse escudo eles aparavam os golpes do inimigo. O escudo da fé, a fé apara os golpes à sua frente. A fé causa que qualquer golpe que venha bata contra esse escudo e não o atinja a si, nas partes vitais da cabeça, dos pensamentos, do coração, dos seus órgãos vitais, da sua vida. Amém? O capacete da salvação. Enfiar um capacete na cabeça, pensar ali. Estão os pensamentos de Deus, o bom senso, o equilíbrio, a doutrina certa, a palavra certa, o equilíbrio de saber quem é Deus, que Deus é por nós e não contra nós e que Deus tem o melhor para os seus filhos. Amém? Que o mal não vem de Deus, que o mal vem do inimigo da nossa vida e das nossas almas. Preparar, saber bem de distinguir entre o certo e o errado, entre a vida e a morte, entre o mal e o bem, entre saber de que lado estamos, saber de que lado está Deus, saber a quem pertencemos, a voz que ouvimos e o caminho que caminhamos com Deus. Amém? E tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomar essa espada em nossas mãos. O versículo 17 fala sobre a espada, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta espada é a palavra. Quer dizer que o diabo veio contra Jesus e Jesus 3 vezes com a espada, bateu-lhe com a espada 3 vezes. Está escrito, pai, meu Deus, que pancada naquele diabo. Como é que a cabeça dele há de estar bem? Se já nesta altura Jesus lhe deu com a espada 3 vezes com tanta violência. 3 vezes lhe acertou, em cheio com a espada. Ele foi o vadio, o cão vadio, deu uma volta, veio todo atordoado. Outra vez disse, tu és o Filho de Deus. Estava-se a preparar para levar já. Se tu és o Filho de Deus, diz a esses, pedras se transformam em pães. Jesus olhou para ele e disse, tu queres apanhar. Era a sua atitude, cada vez que ele vem direito a si para lhe trazer alguma coisa, você devia dizer, tu queres apanhar. Ora, diga, ele quer apanhar, diga para o seu irmão, ele quer apanhar, tu queres apanhar. Pega na espada do Espírito, pá, está escrito, pronto, lá foi, já foi lamber as feridas e curar-se. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, Jesus está a dizer, se o Pai me disser para fazer isso, eu faço. Eu não vou fazer coisa sem Ele mandar, sem ser da sua vontade ou independente dEle. Por muita fome que eu tenha, eu não vou mandar que essas coisas se transformem em pães para satisfazer-me ou para fazer o que eu quero ou o que me apetece, mas para fazer o que Deus me mandar fazer. Eu farei aquilo que o Pai mandar fazer.
Bem, ele lá se levantou, depois de levar aquela pancada, não é? Lá se levantou e veio outra vez ter com ele. E agora diz, vem comigo, eu vou-te mostrar uma coisa interessante. Levou ao pináculo do templo, lá no alto das torres do templo. Disse, atira-te daí abaixo. E agora usou a palavra de Deus. Usou o Salmo 91. Porque diz, está escrito que ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito. E é verdade. Dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Por isso, atira-te daí abaixo. Arrisca fazeres uma maluquice. Arrisca desobedecer Deus. Arrisca fazer as tuas coisas por tua conta e risco. Arrisca fazer tudo de qualquer maneira. Arrisca fazer o que te vem à cabeça, sem mais nem menos. Arrisca e atira-te. Atira-te de cabeça que Deus vai te proteger de qualquer maneira. Jesus respondeu o quê? Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, Deus não nos protege nas coisas que nós fazemos fora da sua palavra, fora da sua vontade, fora do cumprimento das suas ordens. Daquilo que Deus fazemos, daquilo que nós fazemos e que não está aprovado por Deus, nós estamos a caminhar e a correr por nosso risco. Sem a aprovação de Deus. Que está fora da palavra de Deus. Que está fora da ordem de Deus. Deus nunca disse a Jesus para se atirar acima, para baixo, de um penhasco, ou abaixo do pináculo do templo, lá do alto, nunca disse para se atirar cá em baixo. Mas Deus disse-lhe para caminhar sobre as águas. Sim ou não? Deus disse-lhe para dar uma ordem à tempestade e ela parar. Mas Deus nunca lhe disse. Deus disse-lhe para caminhar sobre a água, sobre o mar tempestuoso. Jesus deve ter assistido a um espetáculo extraordinário de um mar todo tempestuoso, uma tempestade enorme e ele a ser levado pelas ondas. A caminhar ao encontro dos discípulos batidos por ventos contrários, por ondas encapeladas e por um mar tempestuoso. No meio da tempestade, Jesus começou a aparecer ao encontro dos discípulos. Era tão ou mais perigoso que isto? Sim ou não? Só que daquela vez, ele estava a seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Desta vez, era o diabo a dizer-lhe para o fazer. Para provar alguma coisa. Nós não temos que provar nada. Nós não precisamos de provar nada. Nós precisamos apenas de seguir a instrução de Deus e de ficar firmes na promessa de Deus e na palavra de Deus. Amém, irmãos? E por último, ele disse, levou a um monte alto e mostrou-lhe a glória dos mundos, a glória de Roma, mostrou-lhe tudo e ele disse, eu dou-te isto tudo, eu tiro já o César de lá e ponho-te já a ti. Eu transfiro já a glória toda do Império Romano para Jerusalém, faço-te rei, ficas já como rei de Jerusalém, ficas com tudo, a dirigir o mundo, e o teu nome vai ficar na história das civilizações e das nações como um grande César, que derrubou o Império de Roma e que fez de Israel o maior império da história. Nem Salomão, na sua grandeza, se vai assemelhar a ti. Eu torno-te já um rei extraordinário que a história nunca teve. E faço de ti o maior estadista, o maior imperador. Eu dou-te esta glória toda, eu dou-te esta glória do mundo que tu vês aqui, estes exércitos todos a marchar. Eu faço que isto tudo mude e venha ter às tuas mãos. Tu vais ser o Senhor do mundo. Em Lucas, no Evangelho, diz, porque esta glória me foi dada a mim e eu dou a quem quero. É muito interessante que Jesus não disse que ele estava a mentir. Aquele teste era a sério, o diabo era mesmo capaz de o fazer. Só que tinha uma contrapartida. Ele disse, para isso acontecer, há uma condição. Tens que me adorar a mim.
Estes líderes imperadores do mundo, estes políticos do mundo são capazes de adorar ao Satanás, ao diabo inteiro, a tudo e a mais alguma coisa, pelas riquezas, a troco da ambição, a troco das riquezas, a troco de tudo. Vendem-se por 2 côdeas ressequidas, a troco da glória, a troco dos aplausos das pessoas. Que figuras! A troco de dinheiro, a troco de corrupção, a troco de negociatas, a troco de mansões, a troco de iates, a troco de grandes contas em offshores, a troco de tantas coisas. Vendem-se por qualquer coisa, pela glória do mundo. Meu Senhor, Deus tenha misericórdia do nosso país. Deus tenha misericórdia do nosso país. Deus tenha misericórdia de nós, que nós bem precisamos da misericórdia de Deus. Afinal, meus queridos irmãos, vamos falar de coisas mais sérias e interessantes. Isto é uma tristeza, mas vamos falar de coisas mais sérias e interessantes. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Amém? Onde é que está escrito? Está escrito em 1 Coríntios 15, no versículo 45. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Ou seja, ao primeiro Adão, Satanás ofereceu coisas parecidas. Satanás disse que ele ia ser o Senhor do mundo. Satanás ofereceu a Eva e ao Adão no princípio, fazendo-se amigo deles e fazendo-se que tinha muita pena deles, fazendo-se que tinha pena deles, ofereceu-lhes, dizendo-lhes que era uma pena que eles tivessem que estar dependentes de Deus, tivessem que falar com Deus todos os dias. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que em todos os dias Deus vinha falar com Adão e com Eva. Todos os dias. Dirigia-se lá ao paraíso de Deus e falava com eles. Todos os dias eles ouviam a voz de Deus. Todos os dias eles falavam com Deus. Mas por que é que era preciso falar com Deus e ouvir Deus e seguir instruções de Deus? Porque essa tinha sido a aliança que tinha sido feita. Ou seja, diariamente nós somos convidados, somos chamados diariamente para falar com Deus, para andar com Deus. A Bíblia diz, por exemplo, acerca de Enoque, que Enoque andava com Deus. Enoque caminhava com Deus. Enoque era chamado o amigo de Deus. Abraão também era o amigo de Deus. Andava com Deus, falava com Deus, apresentava as suas questões com Deus. Mas estas figuras bíblicas todas de grandes heróis da fé, no princípio este era o plano de Deus, que o homem espalhasse o paraíso de Deus pela terra, que o fizesse em conjunto com Deus, que caminhasse na presença de Deus, que ouvisse Deus diariamente. E os irmãos haverão de perguntar, mas ainda bem que perguntam, não é? Mas como é que o pastor sabe isso? Sei isso por causa do que está escrito. Por causa deste ser um princípio das Escrituras. Mas também sei isso por uma experiência pessoal que tive ainda há algum tempo. Uma altura tinha-me deitado muito tarde e levantei-me muito cedo, dormi 2 ou 3 horas, estava esgotado, cansado. Vim na mesma para aqui orar de madrugada, estava a orar, a caminhar, estava tão cansado. Era ainda escuro, ninguém estava aqui. Eu caminhei de um lado para o outro, estava a orar e de repente, quando o Espírito de Deus me disse, isto que tu recebeste deste milagre, tu recebeste. Eu fiz o milagre, mas tu recebeste, mas tu também fizeste. Fizemos isto os dois. E eu disse, meu Deus, eu não merecia isto. Tu é que fazes tudo. De facto, apenas uns dias antes,
Custou-me a levantar muito naquele dia. Estava muito esgotado. Custou-me muito a levantar e a vir orar. E quando cheguei cá embaixo, à porta, ao descer os últimos degraus da escada, para sair para a rua, entrar no meu carro e vir, ouvi claramente cá embaixo, no fundo das escadas, o diabo está sempre no fundo de tudo. No fundo da escada, ouvi claramente a voz dele a dizer: tu és um escravo. Como se ele tivesse pena de mim. Olha como tu estás. Cansadinho que tu estás. E ele pede-te que tu faças isto. Estás cansadinho, não é? Estás esgotadinho. Se fosse comigo não era nada assim. O diabo a pôr-me à vontade. Comigo estavas à vontade. Não tinhas que orar. Nem tinhas que jejuar. Come tudo o que tu quiseres. Bebe tudo o que te apetecer. Não precisas de orar nada. Não precisas de obedecer nada. Não precisas de fazer nada. Faz o que te der a realíssima gana, que eu assino por baixo. Não precisas de perguntar a Deus. Não precisas de perguntar nada. Não precisas de pedir autorização para nada. Não precisas de nada. Comigo estás à vontade. Estas palavras que eu ouvi do inimigo são as palavras que o mundo lá fora ouve todos os dias. Faz o que quer da tua vida, tu és Senhor teu. Faz o que te apetece, vive livre a fazer o que te apetece. O que te der na realíssima gana, estás à vontade. Faz a tua vontade. Não precisas de autorização de ninguém. Não precisas de nada. És livre. O que o diabo se esqueceu de dizer é que ele passa a ter domínio sobre a pessoa e a pessoa perde o domínio da sua vida. Essa é a parte que ele esconde. Ele esconde que a pessoa se torna escravo dele. Ele esconde que agora quem manda na vida destas pessoas que vivem desligados de Deus e sem Deus, que não pedem a Deus coisa nenhuma, nem prestam contas a Deus de nada, nem pedem direção de Deus, nem pedem a sabedoria de Deus, nem pedem coisa nenhuma de Deus, quem manda é ele. Quem manda é o diabo. Eles tornam-se escravos dele e ele passa a mandar na sua vida à vontade. É isso que a Escritura diz. A Escritura diz isso claramente. Amém? Em Romanos capítulo 6, no versículo 14, a Escritura diz claramente isso. Se o pecado reinar em vós, quer dizer, aquele que peca, aquele que vive em pecado, aquele que vive em desobediência de Deus, aquele que vive a fazer o que quer e lhe apetece, aquele que vive à rédea solta das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas ações, da sua carne, a fazer o que da vontade da carne e dos pensamentos, está sujeito ao inimigo. É escravo de Satanás. O pecado não terá domínio sobre vós. Se trocar a palavra pecado pelo diabo, o diabo não terá domínio sobre vós. Quer dizer que o diabo quer ter domínio. Amém? O diabo quer ter domínio sobre a pessoa. Por isso ele diz-lhe e mente-lhe, dizendo: estás livre, não precisas de Deus para nada, não precisas de ouvir Deus, não precisas de seguir a instrução de Deus, não precisas de nada, viva a tua vontade, o caminho é largo, vai à vontadinha. Quando você ouve dizer vai à vontadinha, é Satanás que está a dizer isso. É mesmo ele. Porque afinal o caminho de Cristo, o caminho, a verdade e a vida é um caminho estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz isso. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus, quando falou acerca do caminho, disse isso. Entrai pela porta estreita. Falou de uma porta estreita, falou de um caminho estreito, e depois falou de uma porta larga. Diz, porque larga é a porta e largo é o caminho. Outra tradução diz, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quer dizer que esta é a proposta que o diabo fez a Adão e a Eva.
O que é que Deus disse? Deus disse que nós não podemos comer do fruto da ciência do bem e do mal. Não podemos estabelecer por nós o que é bem e mal, não podemos desobedecer, não podemos andar fora da sua palavra. Temos que caminhar num sentido obrigatório, que é o caminho, a verdade e a vida, que é a sua palavra, que é a direção do seu espírito, que é fazer o que Deus diz, que é seguir pela sua palavra. E é obrigatório. E o diabo disse, não há nada obrigatório. Mas que é esta coisa do obrigatório? Não tenho que fazer nada à vontade disso. Comigo não há nada obrigatório. Aí à vontadinha. Tinha para os irmãos está lá, cuidado com a vontadinha. Vai, cada um segue como quer, vai à vontade, faz o que lhe apetecer, faz o que quiser, e Deus lá está em cima para dizer que está tudo bem, não há problema nenhum, Deus é bonzinho, Deus é bom. Isso é o diabo, Satanás é que diz isso. Aqui ele disse, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Então você tem uma porta estreita, tem um caminho estreito e apertado, conduz à vida eterna. Tem uma porta larga, vai tudo à vontade. Cada um faz o que lhe dá na realíssima gana. Não há ordem. O que o diabo não disse é o fim que isto tem. E o fim é condenação eterna. E o que não disse outra coisa é que quem passa a ter domínio sobre a vida humana é ele. E quem passa a escravizar as pessoas é ele. Por isso ele domina, escraviza, põe doença em quem quer, põe derrota em quem ele quiser, atormenta as pessoas, faz o que quer lhe apetece, porque as pessoas também vivem nesses princípios de fazer o que quer lhe apetece, de caminhar fora de Deus, de andar sem Deus, de viver sem Deus, de fazer o que lhe dá na real gana. E esse caminho todo, essa porta larga, esse caminho largo, e esse fim a que conduz, que é à perdição eterna e à condenação eterna, esse não é o caminho de Deus. Esses não são os planos de Deus, esse não é o propósito de Deus, nem essa é a vontade de Deus. Amém? Ou seja, os filhos de Deus são chamados para seguir a sua palavra, para seguir o seu caminho. E ele vem com propostas de glória, propostas de vaidades, proposta de faz o que te apetecer, transforma isso em pedra, em pães, muda já tudo, transforma tudo, faz o que te apetecer. A pessoa pensa que Deus pode autorizar alguma coisa dessas da pessoa fazer o que lhe dá na realíssima gana, mas Deus não abençoa as nossas vontades e os nossos pensamentos, mas abençoa a sua direção. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz exatamente isso. Diz que aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. As vitórias na nossa vida vêm pela direção do Espírito de Deus na nossa vida. As vitórias na nossa vida vêm pela condução de Deus dos assuntos da nossa vida. Não tem a ver com a nossa carne. Tem a ver com o Espírito, com a direção de Deus em Espírito. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, que foi aí testado. E no Evangelho de Lucas, no mesmo texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, diz as mesmas coisas, os mesmos testes, as mesmas provas, as mesmas coisas, dirigido pelo Espírito ao deserto. No versículo 14 diz que Jesus veio de lá, veio do deserto, depois que os anjos o serviram. Lucas 4,14, a Bíblia diz que no poder do Espírito regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele foi dirigido pelo Espírito, mas depois destes testes, depois destas provas, depois deste combate que ele teve com Satanás, Jesus veio cheio do poder do Espírito. Isto faz-nos pensar muito seriamente acerca do poder de Deus na nossa vida. O poder de Deus está diretamente relacionado com a direção de Deus e com a obediência na humildade, a obediência e a mansidão de fazer a vontade de Deus depois dos testes.
Há testes e provas na nossa vida, coisas que o diabo gostava de nos destruir, de nos diminuir, de nos reduzir a nada. E nós às vezes queremos fugir dos testes e das provas. Problemas. Quem quer problemas? No entanto, é a palavra de Deus que diz, e o Espírito Santo de Deus que se refere ao apóstolo Paulo, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza dos problemas, das provas, das tribulações, das dificuldades, das batalhas que tu enfrentas. Quer dizer que você enfrenta uma batalha e vence, enfrenta outra batalha e vence, enfrenta outra guerra e outra batalha e triunfa, até chegar a um momento em que o próprio diabo já não sabe mais o que lhe há de fazer, e Deus olha para si e agrada-se de o ver manso, nos frutos do Espírito, com mansidão no coração, com humildade de depender do poder de Deus, e diz: eu posso confiar neste meu filho, vou derramar sobre ele a minha glória. Deus derramou sobre Jesus uma glória tão grande que ele, quando veio no poder do Espírito, grandes milagres começaram a acontecer. Esses milagres aconteceram depois dos testes e depois das provas. Esses milagres aconteceram depois destes problemas que ele enfrentou e depois do jejum, de se deixar dirigir e conduzir com Deus. Esse poder tão grande veio e foi pousado sobre ele. O fogo do Espírito Santo consumiu toda a dúvida, consumiu toda a vanglória, toda a vaidade. Não que existisse em Cristo, mas que o diabo lhe quisesse colar as glórias das vaidades do mundo, das ambições do mundo. O diabo foi tão derrotado e Deus foi tão exaltado na vida de Jesus que ele foi estabelecido para sempre como nosso modelo, nosso caminho a ser seguido, nosso exemplo a ser amado. Amém? E a glória e o poder de Deus manifestaram-se nele completamente. Quantos recebem? Amém. Quantos recebem esta palavra hoje? Diga: Senhor, faz isso na minha vida. Diga isso mesmo: faz isso na minha vida. Opera a tua grandeza na minha vida. Opera o teu poder na minha vida, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Bendito seja Deus.